Retomamos então nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo número 2, Corpo Espiritual, e nós vamos estudar hoje o tema exteriorização dos centros vitais. Nós paramos aqui no nosso encontro anterior o tema estrutura mental das células e depois centros vitais e células. E nós vimos a importância da influência do espírito sobre o nosso corpo físico, sobre a estrutura celular do nosso corpo, que a princípio é visto apenas como uma programação genética para que as células se multipliquem da forma como devem se multiplicar, tendo as suas características e tudo mais. E agora nós aprendemos também que existe uma influência direta do espírito sobre essa organização. E é importante nós lembrarmos disso, porque quando nós estudamos sobre o aspecto moral dos seres inteligentes, e a partir desse aspecto moral, ele é capaz de trazer ali as suas limitações, as suas provas, as suas expiações, de acordo com as escolhas que fez. Nós lembramos que a ideia de um defeito genético que vai fazer com que um corpo físico assuma essa ou aquela característica não é obra do acaso, mas é uma influência direta do espírito que, concentrando seus pensamentos sobre determinadas áreas, vamos dizer assim, do seu corpo perispiritual, acaba afetando o seu corpo físico. Então nós já encontramos que não é apenas a ideia de que um código genético determina a felicidade ou infelicidade de um indivíduo, que determina ali facilidades ou dificuldades para desempenhar os seus compromissos aqui no mundo material. Mas nós temos então o poder do pensamento, o poder da mente, que vai determinar a forma como essas células vão se multiplicar. E aí então nós vemos algo interessante. Se por acaso existe, por exemplo, uma má formação congênita no indivíduo, ou seja, ele nasce com uma má formação, e isso pode trazer para ele limitações significativas. Nós vemos nos centros de reabilitação crianças que trazem essas deficiências físicas, e dentro da medicina é apontado apenas que aquele corpo físico não se desenvolveu do modo como deveria se desenvolver. Então a família vai ter que aprender a lidar com isso, o indivíduo vai ter que aprender, através dessa reabilitação, a lidar com as suas limitações. Mas quando nós começamos a analisar da perspectiva espiritual, nós vemos então que o espírito, de acordo com as suas necessidades ou de acordo com o seu desequilíbrio, ele mesmo fez com que aquele corpo físico sofresse essas interferências. Então nós vemos, se a mente ela é capaz de provocar essas malformações, pelo fato de se encontrar ali com o pensamento concentrado numa determinada faixa vibratória, então significa que um corpo que se desenvolve de uma forma natural, de uma forma harmônica, também respeita essa força mental que o indivíduo acaba concentrando sobre essa matéria que vai se desenvolvendo. Então a gente pensa, você pode pensar, você pode trabalhar de uma forma autônoma, ou seja, o espírito determina como o corpo vai se desenvolver, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não tenha consciência disso, porque é um processo natural. Ou pode acontecer que a revelia da sua vontade, ele também pode interferir negativamente na formação desse corpo, trazendo então esses desequilíbrios. Então, nós pensamos na mente, pensamos no corpo psicossomático, ou nesse caso o perispírito, ou pensamos no corpo físico. São três etapas em que um influencia o outro. A mente
é a origem de tudo. A partir daquilo que pensa, o perispírito responde e o corpo físico sofre a ação. Depois aqui embaixo, então, nós vimos, no outro parágrafo, né, que essas células, essas que trazem ali as diversas características, né, dos tecidos do corpo, nós vimos, né, o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido muscular e outros tecidos. Então, esses tecidos eles vão se especializando, mais uma vez, não apenas por uma questão de programação genética, mas porque o espírito interfere e influencia nessa codificação. Por isso, então, essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo, comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépito dos oceanos, quando as formações protoplasmáticas nos lastrearam as primeiras manifestações. Então, desde o início, né, aquelas seres unicelulares, ou até mesmo seres pluricelulares, mas de uma constituição bastante simples, eles foram evoluindo com o passar do tempo, não porque a natureza trouxe, né, a partir da ideia da evolução das espécies, foi evoluindo para chegar, elas foram então essas estruturas, evoluindo para chegar naquilo que nós somos hoje. Mas o princípio espiritual também evoluiu. E foi esse princípio espiritual que foi influenciando para que essas células, para que essa matéria começasse então a evoluir. Então, diferentemente do que a nossa ciência tradicional afirma, né, que a matéria se desenvolve naturalmente por um processo de seleção natural e por um processo natural de evolução que aconteceu durante esses milhões de anos, desde a origem da vida aqui no nosso planeta, nós começamos então a olhar, como o próprio título do livro diz para nós, Evolução em Dois Mundos, vendo que essa evolução, na verdade, ela começa no plano espiritual e interfere, influencia a matéria para que a matéria se desenvolva, para que a matéria também evolua. Não é exatamente o contrário como se pensa, que a matéria evolui por uma questão automática, por uma questão de que a natureza impulsionou esses seres para chegarem nessa condição mais complexa, nessa condição mais desenvolvida. Mas foi o contrário, tudo veio do plano espiritual influenciando a matéria. Essa é uma informação que os espíritos trazem para nós, através, por exemplo, daquilo que André Luiz nos fornece. Bom dia, André. E bom dia, Namone. Porque a gente lembra que André Luiz, os espíritos, na verdade, que trazem para nós esses conteúdos, eles não trabalham sozinhos, né? Eles trabalham dentro de uma equipe, eles trabalham com outros colaboradores que vão ajudando a coletar informações, a trazer ali um conteúdo mais elaborado, condizente com essa verdade que se espera, vindo do plano espiritual elevado, né? Então, André Luiz trouxe para nós essas informações, certamente ali assessorado por uma equipe de colaboradores que puderam, por exemplo, orientar sobre a origem da vida, a origem das primeiras estruturas vivas aqui no nosso planeta, para chegar naquilo que nós somos hoje. Porque, embora hoje nós estejamos nessa condição física mais desenvolvida, não significa que outras estruturas celulares não estejam sendo criadas. Então, se nós vamos para os oceanos, por exemplo, e vemos aquilo que é até de certa forma visível para nós, que são os plânctons, né, que são estruturas ali bem simples que se encontram nos oceanos, esses plânctons possuem também esse princípio espiritual. Isso é algo importante de nós entendermos, porque quando nós pensamos em espírito, nós pensamos no espírito na condição humana. Quando nós pensamos nos animais mais desenvolvidos, nós pensamos nos princípios inteligentes, como geralmente dizem, mas que na verdade não deixa de ser uma expressão de preconceito, porque na verdade os animais também têm espírito, embora dentro da sua estrutura evolutiva. E quando nós vamos então voltando cada vez mais, descendo cada vez mais nessa escala evolutiva, nós vamos encontrando não mais espíritos elaborados, mas espíritos passando por esse processo inicial de desenvolvimento. Portanto, aí nós podemos chamar de princípios espirituais,
que são aqueles princípios que começam aquele desenvolvimento em estruturas muito simples, entre aspas, né? Colocamos simples se comparado com aquilo que nós somos hoje, mas na verdade bastante complexa para nós, porque nós não fazemos ideia como são esses princípios. Se hoje nós podemos olhar, por exemplo, através da faculdade mediúnica, bom dia, professor, através da faculdade mediúnica, ver, por exemplo, um espírito desencarnado na sua estrutura perispiritual, com as suas características físicas e tudo mais, nós podemos imaginar também que esses princípios espirituais também poderiam ser observados. Porém, observar um espírito desencarnado já é algo familiar para nós aqui encarnados, porque nós temos ali não apenas as experiências pessoais daqueles que têm essa sensibilidade de perceber esses espíritos, mas dos tantos e tantos relatos que chegam para nós, trazendo características desses espíritos, né? A sua aparência, ali o seu molde, vamos dizer assim. Mas quando nós falamos dessas estruturas mais simples, nós temos pouquíssimas informações, para não dizer nenhuma informação. Pensar em algo bastante simples, você vê um inseto, uma abelha, por exemplo, como eu comentei com vocês já em outra oportunidade, só para a gente estimular um pouco o nosso raciocínio. Essa abelha, então, no momento em que ela acaba morrendo fisicamente, ela passaria também por um processo de desencarnação? Se nós considerarmos que ela tem um princípio espiritual, sim, mas de que forma que isso acontece? O que acontece com esse princípio espiritual? Para onde ele vai? De que forma que ele é trabalhado no plano espiritual? Como são ali, quais são as tarefas dos engenheiros que trabalham no plano espiritual, nesses laboratórios que trabalham para a evolução desses princípios? Então são muitas e muitas perguntas que ficam ainda abertas, né, às nossas dúvidas, sem recebermos ali as informações que seriam interessantes para nós, porque nós ainda não chegamos nesse campo de pesquisa. O nosso campo de pesquisa está voltado para o ser humano e, de certa forma, ainda de modo bastante tímido, no reino animal mais desenvolvido. Mas quando nós falamos desses reinos inferiores, até mesmo, né, dos vegetais, como nós falamos também, existe muita coisa ainda a ser pesquisada, para valorizarmos, por exemplo, os princípios espirituais. E nós chamamos de princípios espirituais porque é o nome mais próximo que nós temos, mas será que esse seria o nome correto? Né? Corais, insetos, nós temos ali, pegar um formigueiro, por exemplo, e ver ali aquela quantidade enorme de insetos que temos ali, de que forma que esses princípios espirituais trabalham? Porque nós lembramos que a definição da vida, ela tem para nós ali aspectos científicos, aspectos filosóficos, aspectos religiosos. Então você fala, o que é a vida? A vida é aquele que tem o espírito. Ok, se você falar para a ciência, o que é a vida? É aquele ser que nasce, cresce, se alimenta, se reproduz e morre. Ele tem um ciclo a cumprir. Quando você fala em vida a partir da filosofia, penso, logo existo. Então cada área de pesquisa dentro da nossa cultura traz para nós uma definição. Mas as religiões trazem ainda um elemento muito mais voltado para a fé, voltado para a crença, do que voltado para a razão. E hoje nós temos a oportunidade de ver a doutrina espírita conversando sobre isso, tratando desses temas, para mostrar para nós a origem de tudo. Mas nós temos um pouco mais para frente aqui um capítulo que trata sobre a origem do espírito, sobre a origem do corpo espiritual. Então vamos a ele, né? Exteriorização dos centros vitais, que seria aqui o próximo item, que é o próximo item que nós vamos estudar. Ele diz assim: observando o corpo espiritual, ou psicossoma, importante a gente lembrar dessa expressão psicossoma, que é o corpo perispiritual, então, que é chamado também que é o perispírito, chamado também de corpo espiritual. Então nós temos ali 3 expressões para tratar do mesmo elemento: corpo espiritual, perispírito e psicossoma. Observando o corpo espiritual ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados,
operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontra no campo da encarnação. Fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei de merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Então, voltando aqui para o início, vamos lá. André Luiz fala então que, observando o perispírito, nessa rápida síntese que ele apresenta para nós, que ele considera como veículo eletromagnético. Isso por causa dos fluidos, dessa força magnética que existe nesse corpo. Da mesma forma que acontece também no nosso corpo físico vulgar, nós lembramos, né, da eletricidade que é criada pelo nosso corpo, né? Então nós temos ali também um fluxo de energia no nosso organismo. Tanto é assim que basta nós percebermos ali exames fáceis como eletroencefalograma e eletrocardiograma serão registrados ali impulsos elétricos do nosso organismo. E ele coloca então esse corpo perispiritual, analisando então, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns. Então nós temos os magnetizadores que, através da aplicação, né, desse fluido magnético, provoca então essa exteriorização da sensibilidade. Ou seja, uma percepção mais apurada, a dupla vista, tudo isso provocada por essa aplicação desse fluido. Então seria nesse caso, né, por exemplo, os sonâmbulos que são magnetizados, né, então acaba provocando, acaba estimulando essa condição, essa alteração, exteriorizando essa sensibilidade. Então ele coloca que da mesma forma que essa sensibilidade nos encarnados acaba se exteriorizando a partir desses estímulos, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontra no campo da encarnação. Aí então, também esses centros vitais, como nós já vimos, né, esses 7 centros vitais, só para a gente lembrar: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, o esplênico e o genésico. Então são esses sete centros vitais de que nós tratamos. Então também são exteriorizáveis. Exteriorizáveis de que forma? Durante a nossa encarnação. Ele coloca fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei de merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Então ele coloca que, através desses centros vitais, os espíritos, então, atuam durante esse período em que nós estamos, né, no repouso físico, mas até mesmo isso acontece durante o estado de vigília, em que, por exemplo, você vai a um centro espírita fazer um tratamento de passes ou uma cirurgia espiritual. Nesse estado você está em vigília e esses centros vitais, então, são ativados a partir dessas aplicações. Por isso, então, os médicos e enfermeiros desencarnados trabalham nesses centros, nos ajudando nos tratamentos das doenças físicas que nós vivenciamos. Então, nesse comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual. Aí já dá para a gente ter uma ideia também quando se trata sobre cirurgias espirituais. E nessas cirurgias nós vemos então, não operações feitas com cortes, como acontecia no passado, décadas de 1970, 1990, né, quando nós vimos
esses espetáculos que aconteciam na televisão ou mesmo ao vivo, então tratavam de impactar aqueles que eram os espectadores para mostrar a ação dos espíritos através de fenômeno mediúnico. Mas nós vemos então agora, desculpem, nós vemos agora então a ação dos espíritos trabalhando nesses centros vitais e também naqueles centros secundários. De que forma que eles trabalham, para nós não é possível. Nós vemos apenas ali, por exemplo, os médiuns, através da incorporação, fazendo manipulações, fazendo gesticulações, aplicando passes e tudo mais. Mas nós não somos capazes de ver o que acontece nesses centros vitais durante a ação, durante essas ações. Tratar, por exemplo, de um problema gástrico, atuando no centro vital gástrico, né, para poder ajudar num tratamento que o encarnado está precisando, algo neurológico, algo cardíaco, enfim, vários outros tipos de tratamento que são apresentados para nós. Então os espíritos atuam nesses centros vitais. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Deixa eu ver, o Hermes lembrou aqui, né, dessa despolarização dessa membrana celular, que é ali, né, a bomba de sódio e potássio, então tudo mais produz essa eletricidade necessária para o nosso corpo. O Dudu colocou, é engraçado que dizemos quando algo se forma no corpo físico, uma dor, uma doença que chega, e às vezes dizemos que somatizamos devido ao pensamento e sem demonstrar a sabedoria do espiritismo. Colocamos o perispírito em ação nesse processo físico, né? Sem dúvida. Quando nós colocamos somatizar alguma coisa, significa você materializar alguma coisa. Então o psicossoma é o efeito do pensamento sobre a matéria. Então, sem dúvida nenhuma, quando você tem essa somatização, e eu tenho falado bastante para vocês sobre isso, quando, por exemplo, nós temos ali um desequilíbrio mental que o indivíduo vivencia. Quando ele, por exemplo, concentra os pensamentos desequilibrados numa determinada região do seu corpo. Então ele pode ter um problema de um estresse, por exemplo, focando na sua região neurológica, um problema cardíaco, gástrico, muscular, seja lá qual for, metabólico, né? Endócrino. Então ele vai focando o seu pensamento desequilibrado no seu corpo físico, mas como eu tinha colocado para vocês, que o nosso corpo físico, na verdade, ele é um mata-borrão. Ele tem essa constituição grosseira, pelo fato de ser material, exatamente para resistir àquilo que o espírito pensa com a força da sua mente. Né? Então, ou seja, quando você concentra demais o seu pensamento num determinado processo de desequilíbrio, o corpo físico consegue resistir durante um tempo, mas com o passar desse mesmo tempo, ele vai então minando e sofrendo essas alterações, diferentemente do que acontece no mundo espiritual, quando você pensa e acontece de imediato. Porque o perispírito ele é plástico, ele acaba sofrendo essas alterações. Já quando você fala do corpo material, ele resiste, mas ele não é invulnerável a essa concentração. Então nós acabamos desenvolvendo patologias no corpo físico pelo fato de termos ali a nossa mente em desequilíbrio. Então a mente, o perispírito e o corpo físico. Daí então nós temos a somatização de um determinado desequilíbrio que nós vivenciamos. O Hermes lembrou, o perispírito precisa ser muito estudado, diria que é a chave de muitas soluções. Né? O problema são as limitações que nós temos para estudar o perispírito, porque ele é estudado praticamente na parte teórica. Ou mesmo, né, quando nós olhamos, bom dia, Elcio, quando nós olhamos a partir dos efeitos. Você não vê o elemento, mas você vê os efeitos que ele provoca. É o caso, por exemplo, dos tratamentos de passe, é o caso das cirurgias espirituais. Então nós vemos que ele existe, mas não somos capazes de estudar a sua real constituição. Então, pelo menos na teoria, nós estamos tentando ali nos aprofundar a partir daquilo que os espíritos passam para nós, mas existe ainda muita coisa para ser estudada, para ser analisada. André colocou lá em cima, né, e falando nisso, Jacomelo está disponibilizando no Facebook dele o e-book Magnetismo Humano versus Covid-19. Né? Então também tem essa ideia de que o desequilíbrio que as pessoas vivenciam nesse período de estresse,
por causa, né, de confinamentos, quarentenas, desencarnações, hospitalização, problemas financeiros, enfim, todas as situações que vão sendo desencadeadas a partir da vivência dessa experiência com essa pandemia, isso faz com que a mente em desequilíbrio provoque, então, uma diminuição, né, na resistência do nosso sistema imunológico, fazendo com que nós fiquemos mais vulneráveis a essa doença. Então, ao contrário, também os espíritos falam bastante sobre isso, que uma mente saudável produz ali resistências maiores. Não quer dizer que ele fica também, claro, invulnerável, porque quando você se expõe a uma determinada patologia, o corpo físico acaba sofrendo as consequências. Mas certamente tem uma resistência maior, mesmo que seja contaminado, ele tem uma resistência para evitar, né, o agravamento da doença. Então isso os espíritos passam para nós, mas infelizmente esse é um tema que para nós ele é muito distante da nossa realidade. De falarmos, por exemplo, que uma mente sadia ela é capaz de promover um corpo saudável. Mas aí então nós olhamos isso como sendo uma prática alternativa. Só o fato de você dizer que são terapias alternativas significa que você não considera como sendo a principal, porque a principal para nós vem exatamente da nossa ciência médica. Então o importante é você fazer um tratamento, você fazer uma cirurgia, você tomar medicamento. E você pode, como opção, fazer um tratamento alternativo. Vai chegar um tempo em que nós tomaremos realmente consciência da nossa realidade espiritual e vamos fazer com que o equilíbrio mental seja a terapia principal. E caso você precise, aí então você recorre às terapias alternativas, que são exatamente ali a medicina. A medicina e outros recursos terapêuticos das nossas ciências clássicas. Então vamos esperar isso acontecer, né? A gente mudar, por exemplo, como a gente sempre comenta. Então nós temos ali terapias mentais, terapias vindas dos alimentos, vindas dos hábitos que nós vivemos. Então são opções que nós temos. Mas a gente coloca sempre isso, como eu coloquei para vocês, trazendo, né, essa expressão até um pouco, digamos, pejorativa, como terapia alternativa. Mas, como eu falei para vocês, vai chegar o dia em que essas terapias serão as terapias principais. Ou seja, né, a gente vai ver assim a situação acontecendo e alguém vai recorrer ao médico e vai dizer assim: mas por que você vai ao médico? Você não consegue fazer isso sozinho? Aí a pessoa constrangida vai dizer: pois é, eu não estou conseguindo, então eu vou ter que tomar aquele remédio. Então a gente vê assim que vai ser o contrário, né? O equilíbrio da mente, o esclarecimento do espírito vai ser o caminho natural que nós vamos seguir. O Brás colocou: a confiança que adquiri em zona rural, se for preciso, recorro à nossa velha criolina para o Covid, né? Pois é, Brás, né? Tem ali as terapias, né, que são trazidas aí da cultura popular, né? Mas a ciência vai evoluindo, isso que é bom para nós. Vamos em frente aqui então. Falava então sobre essa exteriorização dos centros vitais, ou seja, essa exteriorização permite então que esses centros fiquem expostos. Os espíritos, por exemplo, podem manipulá-lo, podem promover ali curas, inclusive também, né, até mesmo desequilíbrios, se for o caso, por exemplo, de um processo obsessivo. Próximo item: corpo espiritual depois da morte. Esse é um tema muito interessante agora que a gente vai abordar. Como é exatamente, como é o perispírito depois da morte? Né? Teoricamente nós estudamos, né, que o perispírito sofre ali os efeitos do corpo físico naquele primeiro momento, até que o espírito mentalmente entre em harmonia com essa nova realidade que ele vivencia e tudo mais. Mas aqui André Luiz ele traz um aprofundamento para nós, falando sobre a evolução do perispírito. Quando se fala em evolução, nós já aprendemos também que com o passar do tempo, nós vamos então passando para mundos mais elevados e o nosso perispírito vai assumindo as características desse mundo, né, com fluidos mais densos,
ou fluidos mais sutis, né, de acordo com a evolução do espírito. Mas o detalhe é que o perispírito também passa por transformação durante a nossa existência aqui no mundo material. Vamos então aqui ao texto. Ele diz assim: em suma, o psicossoma é ainda o corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Vamos então aqui, para facilitar o nosso entendimento, trazer hipóteses, né, do comportamento de pessoas. Então nós temos, por exemplo, com relação aos hábitos. Você tem aquele que vive de um modo muito estressado, de um modo muito desgastante, exigindo demais do corpo físico, sem que possa oferecer para ele de volta a condição, né, uma condição para que ele possa se recompor, para que ele possa se reestruturar. E por outro lado, você tem alguém que tem hábitos saudáveis. É claro que tudo isso, né, nós não levamos em consideração as provas e expiações de cada um, porque é fácil você dizer que você vai viver com o seu corpo harmônico, tendo uma vida tranquila, enquanto aquele que tem uma vida extremamente turbulenta pelas condições reencarnatórias dele, não tem tempo para pensar nessas coisas. Mas, excluindo essa parte, nós vamos analisar ali o efeito direto do corpo físico e do perispírito. Então o indivíduo tem ali hábitos bastante nocivos, é a forma como ele se alimenta, então ele come, por exemplo, alimentos que são bastante tóxicos, com condimentos, com outras substâncias. Ele tem hábitos, né, com ingestão de substâncias, por exemplo, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, uso de medicamentos. Nós temos ali também aquele indivíduo que não dorme mal, trabalha excessivamente, expõe o corpo a diversas situações que acabam gerando ali um desgaste precoce do seu corpo físico. Então, desse aspecto de alimentação, de hábitos e de substância, nós temos aquele outro, por exemplo, que tem aquela alimentação saudável, que não absorve qualquer tipo de substância que seja tóxica, pelo menos ali dentro das suas possibilidades. Então nós vemos ali que o corpo físico de um acaba tendo sendo exposto a uma condição diferente daquele outro. Um tem hábitos saudáveis, o outro tem hábitos nocivos. O detalhe é que isso reflete também no perispírito, porque o perispírito, absorvendo essas energias e sofrendo esses fluidos e sofrendo o efeito do corpo físico, vai fazer com que o perispírito também seja um perispírito desequilibrado ou um perispírito mais harmonioso. Então nós vemos a diferença entre uma situação e outra nessa questão dos hábitos cotidianos das pessoas. Então por isso que nós vemos também ali a medicina, né? Médicos, profissionais da área de saúde, sempre trazendo para nós, para mudança de hábitos, para mudança de alimentação, para você praticar exercícios, para você manter seu corpo físico sempre ativo, né? Para que você não entre, não provoque ali um desgaste excessivo. Então até aquele que se alimenta de um modo equivocado com relação ao conteúdo e com relação ao excesso, à quantidade. Então é conteúdo e quantidade que ele acaba abusando. Então vem ali obesidade, vem ali excesso de gordura que provoca doenças cardiovasculares, vem ali problemas gástricos graves que as pessoas acabam enfrentando, né? Estômago, intestino, o fígado sofre demais, nós temos ali doenças que vão surgindo por causa desses maus hábitos. Então, se nós sabemos que o perispírito e o corpo físico estão intimamente ligados um com o outro, dá para a gente ver de um modo bastante simples, de um modo bastante claro, como o corpo físico interfere no perispírito. E ao contrário disso, né, para aquele que tem hábitos saudáveis, vê ali também essa diferença na sua constituição perispiritual.
E isso nós não estamos falando das questões morais, falamos apenas das questões orgânicas relacionadas com o perispírito. Então por isso que ele traz para nós essa descrição que apresenta aqui no nosso texto, né? Então ele coloca mais uma vez: o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam. Além do carro fisiológico, ou seja, além do corpo físico, né? Então ele trata assim, não é somente o corpo físico, porque você não é aquilo que você vê. Você é, na verdade, aquilo que você traz dentro da sua intimidade espiritual. E ele continua dizendo, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal. E isso também já traz um outro ponto importante para as nossas reflexões, porque o indivíduo que desencarna, ele começa inicialmente a passar por grandes dificuldades no plano espiritual, pelo fato do corpo perispiritual dele, do perispírito, refletir aquilo que ele viveu durante os seus hábitos. André Luiz mesmo passou por isso no início, quando ele então foi levado lá para o hospital em Nosso Lar e tudo mais, mostrava todas as lesões que ele tinha vivenciado no seu corpo físico e que refletia no seu corpo espiritual. Daí então que ele era chamado, naquelas regiões umbralinas, de suicida, porque os hábitos dele fizeram com que ele desencarnasse, talvez precocemente. Ele não trata desse assunto, mas pelo fato dele ter desencarnado por causa dos seus hábitos, a gente se pergunta, e se ele tivesse tido uma vida saudável, será que ele viveria mais tempo no mundo físico? Será que ele teria ali uma idade mais avançada? Ele teria ali tido seus netos e tudo mais? Porque os filhos dele eram jovens, né? Por aquilo que nós vemos nos relatos. Era adolescente, era aquela filha que começava já a alcançar a idade um pouco mais já adulta, né? Já começando a se envolver, pensando em casamento e tudo mais. E se ele tivesse tido uma vida saudável? Será que ele viveria até os 80 anos de idade? Acompanhando ali seus netos, seus bisnetos e tudo mais? Ou ele tinha na sua programação reencarnatória uma desencarnação precoce, uma desencarnação durante esse período da sua média idade, vamos dizer assim. Então, essas transformações depois da morte carnal refletem também sobre o espírito. E esse é um ponto importante de nós considerarmos, porque o espírito não sofre apenas dentro das suas condições morais, ele sofre também dos reflexos da sua condição orgânica. E ele coloca aqui, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê. E ele coloca também aqui agora um outro ponto, no centro genésico, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Nós estudamos lá no livro Ação e Reação, naquele capítulo que tratava sobre as energias sexuais, né, ou as energias criativas, que mostrava para nós ali que inicialmente nós falamos de uma mesma energia, de uma energia de uma mesma qualidade. Na verdade, assim, da mesma energia, mas com qualidades diferentes. Aquela qualidade mais animal, mais grosseira, que é aquilo que geralmente nós vivenciamos aqui no corpo físico, no campo da sexualidade, através dos estímulos, através das sensações. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas energias vão se sublimando, entrando ali na parte do afeto, entrando na parte do trabalho criativo, da evolução do espírito, quando essas mesmas energias assumem uma qualidade mais elevada. Então, esse tipo de comportamento, de ideias que nós fixamos aqui durante a nossa existência no mundo material, também vão refletir no plano espiritual quando o espírito desencarna. Ou seja, qual exatamente? Né? Você é aquilo que você pensa. E o que você pensa exatamente? De que modo que você vai se adaptar no mundo espiritual? De que modo que você vai estar ali vivendo a sua realidade espiritual vinculado àquilo com que você viveu no mundo físico? Então tudo isso é importante de nós analisarmos das consequências. Então ele coloca principalmente o gástrico
esse centro gástrico vital que vai ele mostrando o seu equilíbrio, o seu desequilíbrio, ou o centro genésico, a partir do comportamento que ele tem ligado com as energias sexuais. Chegando no mundo espiritual, então, mostra exatamente essas diferenças. Para falar sobre essa parte da sexualidade, nós temos, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que ele traz para nós ali a realidade no mundo espiritual dos espíritos que vivenciaram de um modo patológico o comportamento sexual. E ele mostra os diversos distúrbios, né? Assim como também espíritos glutões que viveram, se alimentavam equivocadamente, aqueles que desencarnaram por causa de problemas gástricos e tudo mais, né? Então tudo isso traz para nós essa realidade do espírito a partir daquilo que ele vivencia aqui no mundo físico. Deixa eu ver aqui rapidinho o que vocês escreveram. O Hermes colocou, né, no gástrico, né, são ruins a gula, o aguçamento do apetite por interesses subalternos, alimentos de difícil digestão, o jejum continuado, vícios, disfunção digestiva, descontrolar-se emocionalmente, hipocondria, elevados níveis de açúcares, né? Então, poderíamos listar aqui, né, uma série de situações que dizem respeito a essa realidade dos hábitos que nós temos aqui no mundo físico. Então, essa proposta, por isso que nós colocamos aquela vez, vocês se lembram, que seria importante, né, que as instituições falassem sobre isso, mostrando, por exemplo, a parte nutricional, a parte física, a parte clínica dos hábitos saudáveis, refletindo sobre a saúde do espírito. Porque dá a impressão que o que você vive aqui, quando você vai para o mundo espiritual, é outra história, você vira a página. E na verdade você não vira a página. Na verdade você pode até virar a página, mas a história continua na página seguinte. Diferente daquela ideia que você tem, que você encerra o capítulo, muda o tema e tudo fica bem. E na verdade não, o espírito continua vivendo esses reflexos. É daquilo que ele pensa e da forma como ele agiu, porque essas ações que ele praticou aqui no mundo físico se tornaram para ele hábitos. E quando nós temos hábitos, esses hábitos nos acompanham. Você não deixa de fazer alguma coisa que você está habituado a fazer de uma hora para outra. Porque isso faz parte de um comportamento rotineiro. No mundo espiritual, o pensamento continua buscando a satisfação desses mesmos prazeres que são hábitos que o espírito vivencia. A Angelina colocou, né, um casal amigo nosso teve Covid-19, ela foi mais simples. Ele falou que teve alucinação, né, o tempo que passou na UTI, segundo ele, sentiu-se em um inferno, né? Ele é um ser muito racional, mas diz que quando você não completou, Angelina. Mas de qualquer forma a gente vê ali a diferença, né? Que até mesmo para adoecer, existe ali você tem que saber adoecer. E aí a gente tem um relato claro, né, do que é o comportamento diante da doença, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, nas expiações terrestres, do Marcel. Daquele garotinho que estava doente, com atrofias, com escaras, com um sofrimento muito grande, mas ele se sentia incomodado quando os seus gemidos incomodavam outras crianças. E aí então é o comportamento do espírito, diferente de aquele doente, por exemplo, que entra em desespero, que entra em revolta e tudo mais. Então você tem também comportamentos até mesmo diante da doença. E inclusive nós temos até mesmo comportamento diante da morte. Herculano Pires escreveu aquele livro, né, Educação para a Morte, que mostra exatamente isso. Mas como é que você vai se educar para a morte? Simplesmente porque você vai se educar para lidar com essa passagem, porque depois a sua realidade continua no plano espiritual. Então não é fácil nós alcançarmos esse estado de equilíbrio diante dos relacionamentos, diante da alimentação, diante do trabalho, diante da sociedade. Nós somos uma sociedade doente em vários aspectos. Você vê a revolta que as notícias geram, o fato de você se revoltar com isso faz com que a sua mente produza substâncias tóxicas que afetam o organismo. O modo como se relaciona, enfim. Então estarmos aqui no mundo espiritual de um modo saudável e equilibrado é um grande desafio, mas é muito mais desafiador para aquele que não conhece.
A partir do momento que nós conhecemos a realidade espiritual e nos vemos como espíritos encarnados, mas continuando espíritos imortais, aí então nós podemos mudar os nossos hábitos a partir dessa conscientização. O Elcio colocou para nós psicografia de Marcel Mariano, Cadidé, em Salvador, né, do dia 3 de junho, ontem na verdade então, né, o Elcio. Diz assim, né, convivendo conosco numa época de muitas enfermidades cruéis, com destaque para o mal de Hansen, Jesus valeu-se de seus imensos recursos magnéticos, totalmente desconhecidos à época, para socorrer desvalidos e amparar os desesperados, a assistirem impotentes à dissolução dos tecidos orgânicos, ante o assalto da doença desfiguradora, em muitos estancando seu avanço e restaurando a normalidade, sem os isentar nem da morte futura, nem de novas patologias, caso não alterassem a própria conduta em relação à vida. Menos rancor e mais abnegação, substituição de vícios por virtudes, adoção do perdão em vez da mágoa, hábitos saudáveis no lugar da irritabilidade perniciosa. Em meio a tantos enfermos graves, doenças altamente contagiosas, jamais apresentou-se doente. Íntegro de dentro para fora, era inacessível que fora para dentro, ofertando saúde espiritual aos que o buscavam, desenganados pela medicina do mundo. Aqui pequena parte da psicografia, né? Então a gente viu nessa descrição, embora falasse sobre o mal de Hansen, né, naquela época, a do hanseníase, né, ou a lepra, também chamada. Então naquela época mostrava a saúde espiritual de Jesus diante daquela experiência, naquele ambiente tão hostil se comparado com os nossos atuais, sem nenhum recurso e tudo mais, as pessoas morriam com muita facilidade por qualquer tipo de distúrbio, e de repente nós encontramos um espírito absolutamente saudável e imune a essas intempéries do nosso mundo físico. E aí mostra, começando principalmente pela saúde moral, que reflete na saúde emocional, na saúde sentimental. Importantíssima essa visão. O Hermes lembrou aqui, né, o corpo espiritual evolui à medida em que o espírito evolui, né, isso é interessante saber. Então, porque a gente fica pensando bastante, né, Hermes, esse é um tema, inclusive, que sempre é trazido para nós a respeito da evolução do perispírito ou da depuração do perispírito conforme o espírito vai evoluindo. É de mundos, né, mas na verdade a própria evolução acontece aqui. Angelina complementou aqui, né, que ele é um ser muito racional, mas diz que quando morrer irá misturar-se e ter ao éter, né? Passou 14 dias no hospital, já está em casa, mas mudou seu pensamento, narra todo momento, né, como um horror, né? Pois é. E mesmo assim acha, né, que essa ideia do panteísmo, né, de que ele desencarna e ele volta para o éter universal. Na verdade ele vai ser um espírito que vai ali sofrer os reflexos daquilo que ele vivenciou. A Tati colocou aqui embaixo, né, a mudança de hábitos no caso da doença extrema também é aprendizado. Depois da doença de Crohn, por extrair a vesícula, né, minha alimentação melhorou muito, apesar de não ajudar mais a nutrir o meu corpo, né, me desprendi de muitos alimentos pesados como carne e outros, né, que a gente, na verdade, a gente confunde aquela ideia de você estar habituado a comer alguma coisa e você estar viciado em comer alguma coisa. E é importante a gente ter essa mudança de hábitos, porque ela é fundamental para manter a nossa saúde, né? Deixa eu ver aqui o que colocou. Deixa eu ver o que foi colocado aqui. Dudu, você colocou alguma coisa que eu não entendi aqui. Bom, vamos lá, né? Bom, Eduardo, não tive filho nessa vida terrena e sempre me perguntei o porquê, sabendo da causa e efeito. E um dia foi-me mostrado que num passado bem longe eu tive sífilis. E como era um bom vivant, digamos assim, saía com muitas mulheres numa vida mundana e desregrada. E com isso muitas daquelas mulheres sofreram, desencarnaram, e os filhos que nasciam com problemas de cegueira e muitas causas da doença que trazia naquela época. Hoje tenho glaucoma,
não pude ser pai por tudo que naquele passado eu, na minha ignorância, na época, fez eu hoje trazer essa minha vida até que até entendo, né? E nas minhas preces peço perdão a todas as mulheres que eu sem saber fiz mal, né? Ah, tá certo, entendi, Dudu. Então, assim, né, a gente vê assim que o comportamento porque não é apenas uma questão da gente lembrar de provas e expiações apenas, como sendo uma programação para que o espírito possa recuperar aquilo que ele vivenciou no passado ou aquilo que ele vai aprender. Na verdade, nós levamos para as existências futuras, de uma forma quase que automática, a nossa condição perispiritual. A menos que o espírito consiga, de fato, se reabilitar completamente no plano espiritual antes de uma próxima reencarnação, ele vai trazer não somente aquilo que se encontra na sua programação, como o próprio reflexo daquilo, o resíduo, vamos dizer assim, daquilo que ele vivenciou. Isso é muito importante. Seguindo em frente, vamos lá. Diz aqui André Luiz no próximo parágrafo. Mari, bom dia. Esse corpo que desenvolve e se aprimora nas experiências de ação e reação, no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhes são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces na adinamia, ou seja, naquela falta de atividade, naquela... Deixa eu pegar aqui direitinho no nosso elucidário, para pegar aqui a expressão certa. Naquela debilidade, a gente lembra que a dinamia significa debilidade, perda de tônus, estado anormal de resistência e elasticidade do tecido ou órgão, né? Então ele coloca para nós aqui, né, que o corpo, esse corpo perispiritual, ele se desenvolve e se aprimora tanto nas experiências físicas como na experiência espiritual. Então, tanto num caso como no outro. No caso das experiências físicas, são esses hábitos que nós então vamos cultivando. É o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Então, através desse comportamento, nós vamos então mexendo com o nosso perispírito. E no plano espiritual não é diferente. No plano espiritual nós temos ali afinizados com o ambiente onde nós somos atraídos, como ele coloca para nós, né? Nas regiões espirituais que eles são fronteiriças. Ele é suscetível de sofrer alterações múltiplas com alicerces na adinamia, com essa debilidade que ele acaba vivenciando. No caso até o perispírito vive isso, porque a gente lembra que o perispírito ele é composto por fluidos, mas com um pulso constante de energias. Essas energias podem ser hiperativas, podem ser hipoativas ou podem estar equilibradas, de acordo com aquilo que o espírito produz no seu campo mental. Até nisso vale considerar. Porque nós encontramos muitas vezes aqui no mundo físico pessoas que simplesmente passam a vida vendo a vida passar. Isso mostra uma indisposição que o indivíduo tem de produzir. E isso em vários campos. Você tem aquele indivíduo que na sua vida de relacionamento, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, ele simplesmente vê a vida passar. Esse é o seu estado mental. Portanto, perispiritualmente, esses fluidos, né, que compõem esse corpo sofrem também a ação da sua mente dessa qualidade. Por outro lado, nós temos também aqui, como ele coloca, ele diz assim, né? Com alicerces na adinamia proveniente da nossa queda mental, nesse caso também no remorso, ou na hiperdinamia imposta pelos delírios da alma e delírios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascida do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças
que lhe mantém o organismo sutil. Movimento circulatório das forças. Então, imaginamos assim um sistema circulatório, como acontece no nosso corpo físico, em que nós temos que regular, por exemplo, a nossa pressão arterial, o funcionamento do coração, como é que estão os nossos vasos sanguíneos, para saber se eles estão ali de acordo com o fluxo sanguíneo que percorre todo o nosso corpo. Pois é, então, nesse caso nós temos essa turbina elétrica corporal. O que André Luiz coloca para nós aqui também, Dudu, é a respeito desse movimento circulatório das forças do organismo sutil. Ou seja, no perispírito, em vez de nós termos essa bomba mecânica, elétrica, que vai bombeando o sangue, nós temos no nosso corpo perispiritual como se fosse ali uma usina elétrica que vai então dando pulsos elétricos nesse corpo, nesse organismo. Então você tem ali um funcionamento muito ativo ou um funcionamento pouco ativo. E isso também traz consequências. Quando ele fala, por exemplo, que ele colocou a queda mental no remorso, é um tipo de causa que leva o indivíduo a essa adinamia, essa diminuição nesse pulso de energias que ele está vivenciando. E isso faz com que o espírito sofra consequências. Nós conhecemos muito pouco a esse respeito, mas nós poderíamos imaginar um espírito que reencarna, tendo ali a apatia, tendo um corpo físico frágil, tendo sempre aquela indisposição. Isso é um reflexo do espírito. Porque a gente lembra que não é o corpo físico que é doente ou que é preguiçoso, mas é o espírito que inicia tudo isso. E da mesma forma nós temos aqui também essa hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação. Então tudo aquilo que nós provocamos para ativar essas energias no nosso organismo de modo desgovernado faz com que o nosso corpo perispiritual vivencie constantes tempestades. E isso também traz para nós ali lesões problemáticas que afetam o nosso corpo físico. E ele diz assim ainda, que nesse caso, essa hipotensão ou hipertensão no movimento circulatório dessas forças no organismo sutil pode também desgastar-se na esfera imediata à esfera física, para nela refazer, através do refazimento, segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se, a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Então mostra que muitas vezes espíritos reencarnam com esse objetivo de recomposição fluídica, recomposição perispiritual. Simplesmente porque eles se encontram em desequilíbrio e há a necessidade de começar essa reestruturação através da reencarnação. Então a gente vê assim, quantas vezes nós pensamos que a reencarnação ela serve para nós apenas para o campo de provas e expiações. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes a reencarnação ela tem por objetivo fazer com que o espírito se regenere. É uma reencarnação, vamos dizer assim, intermediária. Ele vem para se recompor. Andréa colocou um pouco lá em cima. Então quem sofre de depressão não afeta somente a mente, está afetando gravemente o corpo físico e perispiritual, sem dúvida nenhuma. Tanto é assim que nós já temos estudos da medicina que falam que o estado depressivo tende a ter uma diminuição no estado imunológico. E isso começa a partir do quê? A partir dessa debilidade mental. A Dudu colocou aquela pessoa que chega cansada, que chega com problemas, a energia daquele corpo fluídico muda de cor, desacelera muito rapidamente. Nós entramos agora nessa parte de cores, de características, Dudu, a gente tem poucas informações sobre isso. Mas as informações que tem mostram para nós exatamente isso, essa mudança das características. Como, por exemplo, foi feito um estudo, isso não é cientificamente comprovado, claro, mas aqueles estudos feitos com fotografia Kirlian mostravam que o indivíduo que fazia ali aquele diagnóstico a partir da leitura desse campo vibratório que tem em torno dele, desse campo fluídico, mostrava ali
alterações quando o indivíduo passava por determinadas doenças. Então, quer dizer, tem essas características, mas isso é algo ainda que tem muito a se estudar, né? Não então, no caso que eu digo, Dudu, entendi sua colocação, porque médiums também percebem isso, mas eu falo assim que, em termos de vermos aqui no campo material, essa fotografia Kirlian talvez seja mais próxima. Mas, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas, nós temos assim médiums que trabalham com tratamentos de saúde, o fato de você olhar para alguém que vem em busca de doença, você já consegue perceber que ele não está bem. Para aqueles médiums sensitivos, percebem pela vibração essa alteração também. Mas é algo bastante subjetivo, né? Cada médium faz a sua leitura porque só ele está vendo. Não dá, você vai contar para o outro, mas o outro vai tentar fazer uma leitura, né? No caso do médium sensitivo, é a mesma coisa, ele está sentindo, ele vai colocar assim, olha, eu estou sentindo uma vibração ruim daquela pessoa. Mas como é que você vai descrever essa sensação ruim? Né? Então, essa parte dos fluidos ainda precisa muito ser estudada ainda. A mudança do choque anímico se altera absurdamente para melhor quando o seu mentor ajuda na boa formação da energia, que não chegou bem, né? A atuação dos espíritos, né, é fundamental para isso. Positivamente, e também nós temos ali, infelizmente, a parte negativa, das influências negativas, né? André colocou, eu também acho, mas penso nas pessoas que sofrem desse mal há muitos anos, né? Como fica o perispírito dessa pessoa, né, uma vez que reflete no corpo físico? Fica doente dos dois até depois da morte? Se fica doente no caso, né, o perispírito passa por isso, né, por essa alteração, por esse desequilíbrio. Pensar assim, André, é uma matemática, né? Uma mente saudável trabalha com a harmonia dessas energias, mantendo também saudável. Consequentemente, você tem também um corpo físico saudável. Uma mente que se encontra desarmonizada, ela vai provocar uma reação em cadeia. No caso, alguém que vive durante muito tempo esse tipo de mal, no caso da depressão, por exemplo, que você colocou, certamente, né, isso vai provocar uma alteração nesse perispírito, e até mesmo depois da desencarnação. Tanto é assim que nós estudamos também, lá no livro O Céu e o Inferno, naquele capítulo dos espíritos endurecidos. Nós lemos ali dois depoimentos de espíritos que estavam completamente apáticos perante a vida. Um por desinteresse, o outro porque carregava aquela culpa, aquele sofrimento. Então, muitas vezes você precisa fazer com que o espírito reencarne 2, 3 vezes para que ele possa viver ali experiências que sejam mais instigantes, para que ele possa reverter esse quadro. Porque realmente não é fácil. A depressão como doença, ela afeta o espírito de uma forma muito profunda. E para que ele saia dessa condição, há a necessidade de saber exatamente qual foi a origem dessa situação, quando isso aconteceu, nessa existência, numa existência anterior. Enfim, os espíritos então fazem um trabalho muito profundo, uma leitura muito profunda daquele quadro, para poder fazer um tratamento, para estabelecer um tratamento para aquele espírito, né? Deixa eu ver, o Hermes colocou, deixa eu ver, tá... Né, comparação para bem entender, né, perispírito seria como um detergente, né, que ele liga o corpo físico ao espírito, né, esse se liga à água gordura, né, então é uma atração, é uma força magnética que nós ainda não compreendemos, né, Hermes, mas exatamente é isso, exatamente aí que mostra, por exemplo, essa tenacidade que existe na ligação entre perispírito e corpo físico. E aí então, quando acontece um suicídio, você rompe aquilo de um modo tão violento que traz ali repercussões extremamente problemáticas para o indivíduo. Dudu colocou aqui, deixa eu ver, eu já estive com você em desdobramento, né? Você precisava de auxílio espiritual, você estava com uma cor amarela e foi chegando ao lilás, né? Até eu sair de perto, né? É só lembrar disso após acordar, né? Eu não havia falado isso, né? Pô, é bacana, né, Dudu? Então, né? Mas assim, nessas experiências que a gente vai vivenciando, mostra, reflete perispiritualmente, pela qualidade das vibrações, das energias, o estado mental do indivíduo. Fisicamente nós não podemos ver isso com tanta clareza, a não ser que algum desequilíbrio, alguma doença se manifeste pelos sintomas ou pelas características físicas, né? Mas vibracionalmente você vê a identificação. E é por isso também que nós encontramos, por exemplo, no plano espiritual, quando André Luiz falava sobre aquelas visitas que ele fazia naqueles postos de socorro, ou naqueles ambientes, né, que
em que espíritos se encontravam ali aglomerados e tudo mais, ele via claramente ali o estado espiritual, pela aparência, né? Então não tinha aquele... É difícil para ele descrever, mas ele falava, por exemplo, não tinha aquele brilho, não tinha aquela vivacidade, mas era aquela opacidade que o espírito vivenciava. Então, nessa região umbralina, quando ele faz essa descrição, nós podemos imaginar exatamente isso. Aqueles espíritos com aquela aparência de vivos mortos. Ou de mortos-vivos, né? Como acontece nos filmes, aquela maquiagem pálida que você tem. Então, seria mais fácil para nós pegar então essas maquiagens e tudo mais para mostrar para nós essa realidade. Porque perispiritualmente o espírito mantém essas características também. O Elcio colocou a depressão, é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos, né? Pois é, mas o problema, né, Elcio, é você encontrar a causa desse desamor, né? Porque ele não acontece do nada, o espírito vive situações, vive experiências que fazem com que ele se torne assim, porque ele não é assim, ele se transforma assim. Mas aí ele precisa então resolver essas causas para voltar à sua condição natural. André colocou, né, 3 amigas com depressão crônica, nenhuma delas bipolar, é um caso sério, né? Sim, são transtornos, como Joana de Ângeles lembra, são transtornos espirituais, que nós diagnosticamos aqui pela nossa medicina, né, colocando ali a bipolaridade, a depressão, ali pela psiquiatria e tudo mais, muitas vezes até com sintomas que afetam o corpo físico, mas ela sempre lembra que isso são distúrbios espirituais. O Brás colocou, penso que não existe depressão sem uma obsessão. Olha, Brás, a depressão ela tem ali diversas causas, né? Então, o indivíduo, né, tudo parte dele. Então, a gente pode colocar assim que a depressão, ela acaba se tornando, na verdade, assim, ela é agravada pela obsessão. Mas ela começa no próprio indivíduo, porque até mesmo no processo obsessivo, o espírito obsessor ele vai fazer com que você viva de um modo muito mais intenso lembranças que se encontram marcadas na sua consciência. Então, se você traz um detalhe de culpa, ele vai fazer com que aquela culpa se torne cada vez mais intensa para que você sofra as consequências daquilo. Então tudo começa no espírito. Não adianta um espírito vir querer fazer com que eu entre em depressão se a minha mente se encontra plenamente em equilíbrio e a minha consciência se encontra tranquila. Então ela pode ser agravada com essa situação, né? Tatiana colocou, né, sim, a depressão, quando não se quer viver, né, nas mais simples palavras, né, desde criança tenho, e por isso agora meu sistema imunológico está falindo, né, e certamente vou continuar assim após o desencarne, né, mas a gente lembra que a mudança pode acontecer agora também, através de tratamentos, através de um fortalecimento espiritual. Então tudo isso é um processo. A gente não precisa esperar as coisas acontecerem no futuro, né? Então cada um ele vai encontrar qual é o recurso para poder buscar essa harmonização, ter uma vida saudável nos seus hábitos, nas suas relações, saúde física, saúde espiritual, então em todos os setores. Joana de Ângeles fala do homem integral. O homem integral ele é composto, né, por vários aspectos que eu sempre passo para vocês, que ele é composto por uma vida social, por uma vida emocional, uma vida biológica, uma vida espiritual e uma vida espírita. Então ele tem que estar em harmonia com essas 5. E quando nós começamos a perceber então que alguma coisa não está bem, é hora de começarmos a investigar o que eu estou fazendo que está errado. Então é um processo de autocura, na verdade, né? Então nós temos ali trabalhos importantes que falam sobre a autocura, sobre o reequilíbrio, as opções que nós temos para esse processo, né? E claro, sempre trabalhando em conjunto com a medicina tradicional. O Dudu colocou, né, depressão é aquela arma prestes a apertar o gatilho, né? Sim, lembro, né? Então, tá ali, né, o tempo todo. O indivíduo vive aquela tensão, aquela expectativa, né, de quando será que isso vai acabar, né? Agora, com esse desequilíbrio, o ambiente está muito pior, né? Pois é, de fato, né, André? O Hermes colocou, né, a ministra do interior acaba de me solicitar. Beleza, Hermes, valeu. Então, só para a gente seguir, pessoal, para fechar aqui esse nosso item,
Outros aspectos, falta só um parágrafo aqui. Outros aspectos do psicossoma examinaremos quando as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins, em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Então o que ele coloca para nós aqui que outros aspectos virão, dentro aí oportunamente, quando tratar do comportamento de cada espírito nas regiões espirituais vizinhas da Terra. Mas aí, na verdade, nós já vimos praticamente ali em várias descrições dos trabalhos que André Luiz fazia, daquelas missões que ele ia por regiões do plano espiritual, principalmente ali daquela região mais densa, com muitos espíritos em sofrimento, com diferentes graus ali de desequilíbrio, então rebeldias, agressividades, tristezas, enfim, várias situações ali, cada situação vai trazendo uma característica. Então, esperamos que André Luiz futuramente traga para nós mais alguma informação. Essa mensagem aqui, nós lembramos que ela são capítulos alternados, vindos por Chico Xavier e Valdo Vieira. Essa aqui é assinada, traz aqui para nós a data Pedro Leopoldo, 19 de janeiro de 58. E a gente lembra que Uberaba era Valdo Vieira e Pedro Leopoldo era Chico Xavier. Então essa mensagem veio através do Chico. O próximo capítulo que nós vamos estudar, capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual. Então nós vamos falar sobre a origem do corpo espiritual, os primórdios da vida e tudo mais. Então um tema bem interessante para nós, que vai valer a pena acompanharmos. Deixa eu ver aqui rapidamente. Um instante, pessoal. O Elcio colocou, meu filho número 2 tem depressão, convivemos com isso há anos. Psicólogos e tudo, psiquiatras e tudo mais, a vida segue, Pois é. Então, como o Joana fala, a terapia espiritual, ela é parte desse processo, Então, é importante que o espírito se reconheça como ser imortal, que ele trabalhe principalmente o auto-perdão, que é algo importante também, que é o que pesa muitas vezes na consciência de nós aqui encarnados. Então, o processo espiritual é parte da terapia. Aqueles que buscam apenas o tratamento médico, ele vai buscar ali algumas terapias para falar sobre experiências que ele está vivendo e medicamentos para poder fazer com que o corpo físico se reequilibre. Mas se o espírito não for tratado, não se chega à causa da doença. Mas certamente ali nós temos muitos profissionais que falam com muito mais propriedade sobre tudo isso. Mas lembrando